Esse Valeu. óculos Mandou aí. bem pra caramba, aprendi coisa que eu nunca nem Óculos da imaginei. Oakley. É, eu vou fazer uma propaganda aqui, então é o Vitinho Badalhoca, então o cara sempre traz os últimos lançamentos aí lá da Europa pra gente, parceiro do coração. Galera, então é o seguinte, então fui escolhido aí pelo Evandro para passar para vocês aí a parte de arquivologia. Vocês sabem que eu perdi meu emprego, né? Então a FCC fez o favor, né, de me desempregar, cortou atualidades da prova de vocês, que eram questões ganhas, vocês iam acertar todas. O que aconteceu? Aí o Evandro contratou um cara para vir passar para vocês a parte de arquivologia, só que eu não achei justo. Falei, pô, Evandro, eu vou ficar sem disciplina? O que eu fiz? Eu atropelei o cara, né? Então atropelei, aproveitei que meu carro, uma freira tinha batido no meu carro mesmo, um beijo, irmã, no teu coração. Aí aproveitei e atropelei o cara, porque aí eu ia utilizar, né, a franquia, que é R$2.000 de seguro, para pagar de uma vez só. Atropelei o professor de arquivologia. Enfim, eu não sei nada de arquivologia, vocês também não precisam saber, mas eu sei o principal. Eu sei todas as questões que vão cair na prova. E é isso que a gente vai passar. Vai ser em torno de 5 questões só de arquivologia, eu já sei todas as 5, entendeu? Então é isso que a gente precisa saber para mandar bem nessa prova, fazendo uma análise daquilo que vai ser cobrado. A gente tem que sempre, quando for fazer concurso, primeiro passo é o quê? Estudar o edital, né, galera? Então a gente vai lá na parte de conhecimentos gerais, são 20 questões, aí tem português, tem a parte de informática e tem arquivologia. Ou seja, não é a parte mais importante da prova de vocês. Por quê? Além de ser menos questões, é peso 1, né? Então a parte específica, peso 3. Isso faz toda a diferença. Por quê? Porque a gente tem que voltar a maior parte dos nossos estudos para aquelas matérias que valem mais pontos, obviamente. Com isso, como que a gente direciona o nosso estudo na parte de arquivologia? Simplesmente dando uma lida, né? Vendo uma vez no máximo a minha aula, dando uma lida lá na apostila ou no conteúdo que foi postado no site e resolvendo questões anteriores. Que a FCC, ela sofre do meu mesmo mal, o mesmo mal que eu tenho. Eu sou muito pouco criativo, então eu tendo a repetir, né? Se você assistir uma aula minha hoje, voltar daqui a 20 anos, vai ser quase a mesma aula. Mesma coisa a FCC, graças a Deus. Meu pai, que é herói, né? Ou seja, faz uma prova hoje, quando vocês tiverem 70 anos, né? E a aposentadoria lá, o INSS jogar para 120, que é o projeto que eles estão querendo fazer, aí a gente vai ter que trabalhar um pouco mais. Quando você for fazer a prova da FCC daqui a 20 anos, é a mesma questão que você vai fazer para essa prova agora. Ela vai se repetir. Então esse é o bacana dessa nossa organizadora. Na parte de arquivologia, eles facilitaram a minha vida. Por quê? Que ainda que eu tenha atropelado lá o nosso colega, que Deus o tenha, né? Eu vou conseguir estender um pouco mais aí o meu emprego. Queria mandar um abraço aí para a galera da web, que sempre está acompanhando a gente. Então eu vou lembrar alguns nomes, desculpa a galera que eu esquecer, mas principalmente a Amanda, lá do Rio Grande do Sul, tem a Fran, lá do Ceará, tem uma colega também, olha só que pecado, a Lívia, lá de Goiás, um forte abraço para vocês, um forte abraço também para minha esposa, para não ficar com ciúme, que eu vou corrigir aqui o João Paulo, olha só, ele falou uma coisa ali, a única coisa que ele falou errado, é que ele falou que o Facebook é uma rede social. Na verdade, o Facebook é a rede do Satanás, entendeu? Porque o troço para dar problema conjugal, né? Então, é responsável, O que eu vou fazer? Qual é o nome lá da outra, da rede profissional? LinkedIn? Então, eu vou chegar em casa hoje, primeiro, ele me deu uma luz, né? Chegar em casa, vou fazer um LinkedIn, aí vou pegar todos os meus contatos do Facebook e vou jogar lá pro LinkedIn. Quando a minha esposa vem me apertar de novo, fala, amor, é trabalho. Né? Trabalho. Quer culpar alguém, vai culpar o João Paulo. Beleza, galera? Então, assim a gente começa a nossa aula. Coloca ali pra gente, por favor, Luiz, a parte do PDF, pra gente poder acompanhar. Então tem análise ali, primeira coisa que a gente vai fazer é a análise do edital de vocês. A parte de arquivologia está bem tranquilo, ainda tem assim um diferencial, que é a FCC, ela costuma, apesar dela abranger diversos assuntos, ela costuma concentrar suas questões em um determinado assunto, que é o que a gente vai ver agora, tá? Então coloca ali para a gente na tela, enquanto o colega ali coloca, a gente já vai começar com alguns conceitos básicos da nossa disciplina. Então, arquivologia ou arquivística, que significa basicamente o quê? O estudo dos arquivos. Então, essa parte conceitual é muito importante. Vamos dizer, das 5 questões, basicamente 3 questões
vão versar sobre os conceitos fundamentais dessa disciplina. Então, a arquivologia é uma ciência da área da informação. Então, nós temos também uma ciência que estuda os museus, temos uma ciência também que vai estudar as bibliotecas e temos uma ciência que estuda os arquivos, que é a arquivologia. Vai estudar basicamente o quê? Como se estruturam os arquivos, né? Qual a finalidade, como se organizam os arquivos e como que é a utilização desses documentos que estão nesses arquivos. Então, a arquivologia ou arquivística é a ciência da área da informação que estuda os arquivos. Então, a gente vai construir assim um raciocínio que no final da aula vai nos possibilitar acertar todas as questões. Embora a gente nunca mais precise, na nossa vida prática, saber o que é isso aqui. Então, por exemplo, lá no meu setor, estou trabalhando lá no Recursos Humanos. Eu era um cara, né, metido a operacional, na área do Exército, faca na caveira, né, cara brabo toda a vida. Aí cheguei no DEPEN, eu fui um dos últimos a chegar, o diretor, ó, meu filho, preciso de você no Recursos Humanos. Eu, como é que é? Recursos Humanos? Aí cheguei lá, um monte de papel, eu não sabia nem o que era aquilo na minha vida, e eu tinha que aplicar justamente isso aqui, ó, os conceitos de arquivologia. Pergunto a vocês, até hoje eu já apliquei alguma vez? Não, nunca apliquei nada disso. Então a gente só precisa saber realmente, para a nossa prova, aquilo que vai cair. Beleza, galera? Fazendo uma análise lá do conteúdo, ó, então, noções de arquivologia, conceitos fundamentais. Então a maior parte das questões vai estar em cima daquele primeiro tema ali. Sobe lá um pouquinho para a gente, por favor. Na parte do edital ainda. Isso. Aí depois, ó, gerenciamento da informação, gestão documental. Também é uma parte muito importante. Aquela outra parte ali embaixo, ó, tipologia documental, suporte físico, microfilmagem, automação, preservação, conservação, seria a parte menos importante. Então seria aquilo que a gente tem que dar menos importância na hora de estudo. Por quê? Fazendo a análise das questões cobradas, então estudei cerca de 100 questões aí, que foram cobradas nos últimos concursos da FCC na parte de arquivologia. Galera que teve aula comigo no presencial, a gente fez algumas questões em sala, e viram que a maioria das questões estão concentradas naqueles dois primeiros tópicos lá, ó, conceitos fundamentais e a parte de gestão documental, que é uma parte bastante importante também. Desce aí pra gente. Parte de conceitos fundamentais, arquivologia ou arquivística pode ser entendida como dos ramos, ó, da ciência da informação, engloba também a biblioteconomia e museologia. Perfeito. Aí algumas coisas para a gente já bater de cara, ó. Então, arquivologia ou arquivística, estudo dos arquivos, resumidamente falando. O arquivo, então, o que seria, dando sequência a essa construção lógica do raciocínio? Se a arquivologia estuda os arquivos são o quê? É um conjunto de documentos, só que nós temos algumas características que vão diferenciar os arquivos das outras instituições que trabalham também com a informação, ou seja, os museus e as bibliotecas. Então, os arquivos, são instituições que trabalham com um conjunto de documentos com algumas características. Quais são? Independente do suporte ou da natureza desses documentos. O que significa isso? Que o antigo paradigma da arquivologia dizia o seguinte, que o foco principal estava em cima do suporte, do papel. Então, quando a gente imagina, quando a gente via aqueles filmes antigos, né? Eu vou ao arquivo. Então, era aquele local, aquele galpão, onde nós tínhamos uma série de prateleiras de um lado e de outro, cheio de papel, né? Aqueles papéis envelhecidos. Esse era o paradigma arquivístico, ou seja, a importância estava em cima da conservação do material, do papel, do suporte. Para quê? Para que as gerações futuras tivessem acesso àquela informação contida. Hoje em dia, o paradigma arquivístico, ele mudou. Por quê? O mais importante hoje em dia não é mais o suporte. Haja visto a possibilidade de migração desse suporte. Então, exemplo, a gente pega lá um documento em papel que teria uma vida útil curta e a gente transpõe, a gente faz a migração desse documento para o meio digital, através do processo de digitalização. Assim, o mais importante é o conteúdo desse documento, ou seja, a informação. Então, o paradigma arquivístico, ele vai mudar a partir desse processo de modernização dessas técnicas. Vou colocar meu nome aqui, né? O pessoal não confundir com JP. Beleza, né? Igualzinho, mesma coisa, né? Beleza. Galera, então, continuando, a gente viu a arquivologia, a gente parte para a definição de arquivo,
que é um conjunto de documentos produzidos no decorrer das atividades de uma instituição que pode ser pública ou privada, ou até mesmo de um particular, independente do quê? Do suporte desses documentos que estão sendo produzidos. Então, qual é a característica básica dos documentos de um arquivo? Que eles têm que ser produzidos no decorrer das atividades daquela instituição. Isso vai fazer uma fundamental diferença quando a gente for comparar os arquivos com os museus e com as bibliotecas. Exemplo, trabalho lá no DEPEN. Então, lá são produzidos documentos relativos à vida dos nossos clientes. Perfeito. Um documento que venha de fora, exemplo, coleção de livros que vão ser utilizados lá com os nossos clientes. Então, eles estudam, são pessoas bastante cultas, e eles têm acesso a algumas obras didáticas. Só que essas obras não foram produzidas no decorrer das nossas atividades. Qual é a atividade fim lá do nosso grande hotel? É a custódia, a guarda, a segurança das pessoas que lá estão. Então, os livros que chegam para a gente, eles não foram produzidos no decorrer das nossas atividades. Logo, eles não podem compor o acervo do arquivo lá da nossa repartição pública, lá do DEPEN. Então, os documentos de arquivo, eles têm que ser produzidos no decorrer das atividades desenvolvidas na instituição que eles fazem parte. Essa é uma das características para a gente entender o arquivo. Ok. Do arquivo, então, a gente fala que o arquivo é um conjunto de documentos. Então, nós temos que entender o que seria um documento. O documento é a reunião de dois fatores para a gente entender. O que seria o documento? Seria a informação, eu tenho uma informação, mais um suporte. Por exemplo, a informação é a transmissão de uma ideia, de um conhecimento, de um referencial sobre qualquer assunto, qualquer atividade humana. Por exemplo, eu estou falando aqui para vocês, eu estou transmitindo uma informação. Transmitindo uma informação para vocês. Agora, desde que vocês não estejam gravando, essa informação não pode ser utilizada para ser retransmitida ou para servir de prova, né? Ou seja, o que eu falar aqui, está transmitindo para Cascavel, Luiz? Então eu não posso falar. Porque tem alguém lá do outro lado, em Cascavel mesmo, que aí vai servir de prova e daí eu estou ferrado. Então eu não posso falar nada aqui. Então é mais ou menos isso. O que eu falar aqui para vocês em termos de informação, desde que não seja gravado, desde que não seja filmado, não se constitui um documento para arquivologia. Ou seja, o pressuposto para ser documento em arquivologia é que eu tenha uma informação e que essa informação seja gravada num suporte, independente qual seja esse suporte. Então, a aula que eu estou dando, eu estou ministrando uma aula, é uma informação. Se estiver sendo gravada, vira documento. Se não for gravada, não vira documento. Por quê? Porque não vai ter poder de prova, não vai ter valor de prova posterior. Então, aquilo que foi falado vai ser esquecido. Então, documento no sentido da arquivologia seria a informação mais o suporte. Informação representando uma ideia ou um conhecimento, e o suporte seria o meio físico onde essa informação ela vai ser gravada. Então, documento, informação, mais suporte. Quando a gente fala em documentos arquivísticos, ou documentos no sentido da arquivologia, eles vão ter algumas peculiaridades. Quais são estas? Os documentos arquivísticos, eles têm que ter necessariamente valor probatório e informacional. Então, são essas duas características. Documentos arquivísticos, eles têm valor probatório e valor informacional. Mais à frente, nós veremos que os documentos de arquivo, eles podem vir a ganhar um terceiro valor. Qual seria esse valor? O valor histórico. Então, dependendo do conteúdo desse documento, da importância que ele vai ter para a instituição, num determinado momento, que nós veremos adiante, esse documento arquivístico, ele pode passar a ter o valor histórico. Então, primeiramente, ele tem dois valores essenciais. Valor probatório e valor informacional. Por quê? Porque se eu não tenho informação, eu não tenho um documento. Não é isso? Então, se eu não tenho informação, eu não tenho documento. Se essa informação ela não prova nada, ou seja, eu tenho um documento, mas esse documento está inelegível, eu não consigo identificar o que está constando nesse documento. Eu não consigo identificar quem assinou esse documento. Esse documento não tem valor de prova. Então, essa é a questão.
Então, todo documento arquivístico, ele tem que ter, primeiramente, valor probatório e valor informacional. No momento posterior, ele pode vir a adquirir o valor histórico também. Beleza? Vamos dar sequência, então. Documento, informação mais suporte. Os documentos de arquivo, ali, ó, naquele último tópico ali da primeira parte, eles são produzidos ou recebidos. Então, essa é a forma de acumulação. Uma outra diferença, uma outra característica dos documentos produzidos por arquivos. Eles são acumulados de que forma? Ou eles são recebidos pela instituição, ou eles são produzidos. Exemplo, novamente, lá da nossa firma. Tem um alvará de soltura. Então, esse documento ele não é produzido no âmbito lá do nosso hotel, correto? Então, vem do judiciário. E ele é recebido na nossa instituição pelo setor de protocolo. Ainda que ele não tenha sido produzido na nossa instituição, veio do judiciário, guarda relação com as atividades desenvolvidas naquela instituição. Então, ainda que eles não tenham sido produzidos lá, eles foram recebidos no decurso das atividades desenvolvidas. Então, os documentos de arquivo, eles são acumulados, ou seja, os documentos, eles podem ser recebidos ou produzidos. Produzidos na própria instituição ou recebidos de uma outra instituição em virtude das atividades desenvolvidas nesta. Então, característica marcante. Por quê? Quando a gente faz a comparação com os museus e com as bibliotecas, os livros não são produzidos nas bibliotecas. O acervo de um museu, ele não é produzido no próprio museu. Ele é adquirido, ou pela compra, ou através de doações. Então, é uma diferenciação básica que a gente tem que fazer. Partindo daí, a gente já vai ver as características que vão diferenciar para a nossa prova, para as nossas provas, aquilo que distingue o museu da biblioteca e do arquivo. Então, o museu, principal característica que vai estar na sua questão de prova, diz que o museu, o objetivo do museu é informar e entreter, ou seja, informação e entretenimento. Qual é o valor dos documentos que vão estar no acervo de um museu? O valor histórico e o valor cultural. Então, é a forma da gente identificar se o camarada está falando de museu. Então, teve valor histórico e cultural, não pode ser arquivo, é museu. Aí vamos para a biblioteca. O acervo da biblioteca é constituído mediante o quê? Compra ou doação. Uma outra característica dos documentos de uma biblioteca são os inúmeros exemplares que nós encontramos. Então, você vai lá na biblioteca atrás de um livro, não vai ter um único exemplar daquele livro. Vão ter diversos exemplares que vão caracterizar uma biblioteca. No arquivo não há essa necessidade. Existe, dentro da doutrina arquivística, dentro dos conceitos arquivísticos, um conceito da unicidade, onde os documentos dos arquivos, eles vão ser conservados em uma única unidade. Se você necessitar de uma cópia, você vai ter acesso lá àquele original daquele documento, tira uma cópia, na hora de arquivar, não há necessidade da cópia ser arquivada junto com o processo. Então, em uma única unidade. Por quê? Porque a teoria arquivística parte do princípio da administração, que é o princípio da eficiência, onde a gente tem que o quê? Otimizar a utilização dos meios disponíveis. Então, os documentos de arquivo atendem ao princípio da unicidade, diferente dos documentos da biblioteca. E como característica fundamental dos arquivos, nós temos que os documentos produzidos, eles são produzidos ou recebidos com fim administrativo. Então, todo documento de arquivo, ele é produzido, ele só é feito porque ele vai servir à administração. Exemplo, uma portaria de férias, um onerite, um contra-cheque. Todos esses documentos, eles vão ter fim administrativo, correto? Diferentemente daquilo que vai atender as bibliotecas e que vai atender também os museus. Então, são essas características. Na prova, nas questões, obrigatoriamente, vocês vão encontrar esses termos. É uma questão que é sempre colocada pela FCC, essa diferenciação entre arquivo, biblioteca e museu. E são essas as características que vocês vão ter que lembrar na hora da prova, ok? Então, o museu atrelar o valor cultural histórico, biblioteca, a questão da compra ou da doação, na constituição do acervo, e os documentos de arquivo, que atendem basicamente ao fim administrativo. Alguns princípios arquivísticos. Então, o princípio da proveniência, ou respeito aos fundos. Esse princípio, ele visa respeitar
a identidade das instituições produtoras dos arquivos. Vamos dar um exemplo. Arquivo do Ministério da Justiça. Então, tem diversos órgãos, né, que estão subordinados ao Ministério da Justiça. Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e o DEPEN. Então, nós temos um único arquivo do Ministério da Justiça. Aqueles documentos provenientes do DEPEN, da Polícia Rodoviária Federal e da Polícia Federal, eles vão ser guardados em fundos diferentes. Por quê? Qual é o principal motivo de se constituir um arquivo? É ter acesso à informação. Então, um documento que é gerado no presente, eu quero ter acesso a essa informação daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, né, para instaurar um processo, para servir de prova, para qualquer coisa, para algum tipo de consulta. E vai me facilitar bastante se eu respeitar a identidade e a origem desses documentos com relação à instituição que os produziu, na hora que eu quiser ter acesso a essa informação. Então, essa é a característica atrelada a esse conceito de princípio da proveniência ou de respeito aos fundos. Então, quando a gente tem um único arquivo que reúne documentos de diversas instituições, esses arquivos vão estar separados por instituição ou por unidade, ok? Um outro bem bacana é o da organicidade, que diz que é a qualidade dos arquivos refletindo a estrutura, a função e as atividades dessa instituição. Então, se você pega lá um documento lá do DEPEN, vocês vão ver que lá tem um cabeçalho, né? Vai ter a parte que o diretor da unidade vai assinar. Então, basicamente, você vai conseguir entender a estrutura, o funcionamento daquela instituição, estudando os documentos que estiverem nesses arquivos. Então, o princípio da organicidade. E agora, um princípio fundamental. Então, de cada 10 provas, como o Evandro falou aqui anteriormente, cada 10 provas, em 11 provas vai aparecer esse princípio aí, de alguma forma, que é a tabela de temporalidade. Então, o que seria a tabela de temporalidade? É um instrumento, principal instrumento de destinação, que vai ser usado o quê? Na gestão documental. O que vai conter essa tabela de temporalidade, galera? Vai conter o prazo e as condições de guarda dos documentos e vai fazer a gente entrar agora em uma parte muito importante também da parte de gestão documental, que é o quê? Que é o ciclo vital dos documentos. Então, quem vai estabelecer o tempo de permanência do documento em cada fase dentro do ciclo vital, o documento que vai ter esse prazo e as condições dessa permanência, vai ser a tabela de temporalidade, que é o quê? Que é o principal instrumento de destinação. Então, essa é a palavra para a gente. Principal instrumento de destinação utilizado, né, em arquivologia ou na arquivística é a tabela de temporalidade. Ok? Então, principal função dela vai ser estabelecer os prazos de guarda e também como vai acontecer a passagem de um documento de uma fase para outra. Então, nós temos uma terminologia arquivística que vai nos dizer que existem palavras específicas para determinar essa passagem do documento, desde a sua criação na fase corrente para as demais fases, que é a fase intermediária e que vai ser também a fase permanente. Obrigado, João Paulo. Cadê o João? Cadê o outro João, hein? Marido da Thaís. Não está hoje aí não, né? Tá vendo? Ele estava sendo meu anjo da guarda, né? Então, sempre nas aulas, o João fica aqui na frente, ele fica assim, ó. Aí eu falei, o que foi? Tá me chamando para beber? Tu não é evangélico, safado? Aí ele fala assim, não, é para tu beber água. Ah, tranquilo. Aí ele sempre fica aqui, só mudou, né, um pouco o layout, né, galera? Mas é João também, né? Então, João, obrigado, João. Beleza, galera. Então, entendi da tabela de temporariedade, que mais à frente vai voltar um pouco, porque é muito importante esse conceito. A gente chega lá, ó, as fases, o ciclo de vida dos documentos. Então, isso aí, essa parte, está dentro da classificação dos arquivos. Beleza, galera? Então, os arquivos, eles vão ter 4 tipos de classificação para a gente. Com relação à entidade manetedora, né, com relação à natureza dos arquivos e com relação também ao ciclo de vida dos documentos. Isso aí sendo a parte principal para a nossa prova. Então, com relação à classificação dos arquivos que está aí no material de vocês, a principal parte vai ser com relação ao ciclo de vida dos documentos. Onde a gente vai ter o seguinte, a gente vai ter lá as 3 fases, que é a primeira vai ser a fase corrente, a segunda fase, a intermediária,